Muito bem, retornando aí para nossa aula de hoje, que tratávamos sobre provas. Vimos por duas vezes que as alegações de fato é que serão objetos de prova, aquelas, obviamente, que sejam relevantes para o julgamento da lide. Não foi isso que nós conversamos? Foi ou não foi? Beleza. O que mais, pessoal? Aí nós vimos que, como regra, não há necessidade nenhuma de produção de prova de direito. Não tem problema, não precisa provar absolutamente nada. Mas que existem exceções em relação à necessidade de produção de prova de direito. Paramos nesse exato ponto, vamos retornar. Olha só, a regra, portanto, é esta. E a exceção? Exceção, está lá no artigo 376. Necessidade de produção de prova de direito estadual, municipal, estrangeiro e consuetudinário. E consuetudinário. E consuetudinário. Gente, direito estadual e municipal, fácil, né? Entra no site da Assembleia Legislativa, imprime a lei, tá lá que está em vigor. O site da Câmara dos Vereadores, está em vigor. E estrangeiro tem duas formas, né? Ou via consulado, ou também é possível, por exemplo, mais caro, né? Com parecer de um notório jurista conhecedor de determinada legislação estrangeira. Também isso é possível de ser feito, tá? Isso é mais uma questão prática para vocês do que para a prova efetivamente, tá? A prova você precisa saber isso aqui, ó. E consuetudinário. O que é um direito consuetudinário? Costume, né? Direito costumeiro. Eu tenho um cliente em registro, né? Interior de São Paulo, que ele recebeu uma... Tem alguém de registro aqui? Não? Que ele recebeu uma notificação de poluição, uma multa notificando, né? Uma notificação primeiro, depois chega a multa, de poluição ambiental. Por quê? Porque ele ia fazer uma balada lá na cidade, tudo, e saiu pregando nos postes da cidade o aviso da festa. Então, saiu pregando nos postes da cidade. Aí mandou, falou, por que você fez isso? Né? Eu disse, não, eu fiz isso porque todo mundo faz, até a prefeitura faz isso. Falei, como assim? Todos os postes têm na aviso da prefeitura para economizar água, pagar IPTU, para não sei o que lá de não jogar lixo na rua. Eu falei, Aí manda as fotos aí. Ele mandou várias fotos. E era verdade. Tudo com poste com o emblema da prefeitura colado no poste. Aí eu fiz a defesa administrativa, que se não desse certo, eu faria judicial da mesma forma, com foto, e falei, olha, esse meio de comunicação via poste, ele é utilizado inclusive pela municipalidade. Tá aqui as fotos na rua tal, com a rua tal, do poste tal. Aí eu comecei a juntar as fotos. Portanto, não pode ser aplicada essa multa, porque é um costume da região, da cidade. Aí acabou. Acabou que deu certo. Administrativamente, por incrível que pareça. Deu certo, não foi para frente a multa, etc. Foi resolvido. Se fosse judicial, faria a mesma coisa. Comprovaria com essas fotos. Tudo bem? Então, era um costume local. Fechou? Beleza? Ótimo, né? Tinha lá, traga o seu amor em 5 dias, né? Aquelas histórias lá, procura-se o Tomé, aí a foto do gato, né? Sempre tem isso, né? Recompensa, tem uns que gamam tanto gato que dá 1.000 conto pra achar. Esses dias tava no poste lá perto do escritório, 1.000 conto, vão atrás desse gato até agora. Era o Zeca. Gato Zeca, vamos achar, é tudo quando não, mas quando vira parte da família, né? Quando é animalzinho e tudo. Tive só um cachorro só, era uma pincher, durou 22 anos, porque tem que matar ela. Não, porque ela tava doente, eu nunca vi, ela tava com, nunca vi isso. Eu nunca vi isso, com, tipo, Parkinson de cachorro ela tava, então já não reconhecia ninguém, era tristeza.
comia as necessidades dela, sabe? Um negócio de doido. Só que é uma cachorra que eu falava pra meu, é Highlander, essa cachorra não morre. E durou, teve que sacrificar. Aí esqueceu, o doutor falando, esqueceu, perdeu, isso é verdade. E aí foi. E cresceu junto com a gente, a cachorrinha, aí acabou ficando com a minha irmã. Quando ela terminou de cuidar dela, e aí foi e aconteceu isso. Então, quem tem animal sabe. Hoje em dia, né, o animal que eu cuido é meu filho, né? Animal ser humano, gente, né? Porque o cachorro filho dá mais trabalho do que tudo quando é criança. Você não pode ter 3 anos. Vai piorar, né? Porque ela não quer ter cachorrinho. Eu falei, de jeito nenhum. Enquanto não crescer, não andar de carro, ter 18 anos, eu não quero nenhum animal em casa. É proibido. Vou ter uma briga em casa. Eu falei, não dá pra ter. Quem tem, eu tiro o chapéu. Então, os caras que têm filho pequeno com Golden Retriever no apartamento de 50 metros. Eu falo, como você vive? Como você vive? Não é verdade? Tem que ser guerreiro. Eu não tenho essa... Eu não tenho esse negócio. Já meu filho já toma. Nossa, apaixonado nele, óbvio, mas só que dá trabalho de criança, né? Igual toda criança. É isso aí. Vamos lá, continuando, porque interessa. 3. Fatos que não precisam de prova. Fatos que não precisam de prova. Ah, não, professor, olha só, a gente está estudando, 2 vezes o senhor vai e fala que as alegações de fato precisam ser provadas. Em 2 lugares, alegações de fato precisam ser provadas. Aí chega no item 3, o senhor vira e fala que são os fatos que não precisam de prova. Gente, lendo isso no caderno não dá pane no estudo? Dá ou não dá? Dá pane no estudo. Então repete comigo a palavra, pane. Não, tem que repetir para poder passar. Pane. Vocês vão... Vocês vão levar isso para a prova. Anotem esse recado. Pane. Quais são os fatos que não precisam de prova? Presunção legal de veracidade, alegados por uma e confirmados pela outra parte, os fatos notórios e os incontroversos. Por isso é o pane. Por isso, pane. Por isso, o pane. Gente, acabamos de estudar, hein? Quem pode me dar um exemplo de presunção legal de veracidade? Revelia. Também pode ser, mas a revelia que a gente acabou de estudar. A revelia. Revelia não tem presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, quando gera esse efeito. Revelia. Alegados por uma e confirmados por outra parte. Então, daquela história do acidente, que o réu em alta velocidade, passou o sinal vermelho, falou no celular, dirigindo alcoolizado, inclusive. E o autor alega que o acidente foi na Avenida Paulista com a Alameda Campinas às 22 horas. O réu na contestação fala que passou às 22 horas na Alameda Campinas com a Paulista. Ou seja, precisa provar esse fato? Não, porque foi alegado por uma, confirmado por outra. Os fatos notórios. Eu preciso comprovar que caiu o avião da Chapecoense? Pegou fogo na Boate Kiss? São fatos o quê? Notórios. São fatos notórios. E fatos incontroversos também não precisam de prova. O que são incontroversos? Prefixo in, não controvertidos, não rebatidos, não impugnados. Esses fatos também não há necessidade de serem comprovados. Por isso que quando advogarem para o réu, vocês precisam rebater ponto a ponto daquilo que o autor disse na petição inicial, tá? Porque senão, se passar algum fato aí, pode ser incontroverso, nem prova haverá a necessidade. Tranquilo até aqui? Ótimo, maravilha.
Vamos caminhando. Pergunto, antes de colocar o tópico 4, pergunto. A parte, ela é obrigada a produzir prova? Ela é obrigada? Não, ela não é obrigada. A parte possui o ônus na produção da prova. Porque a obrigação se distingue do ônus. A obrigação é a atividade que a pessoa desempenha em favor de outra. O devedor tem a obrigação de pagar o credor. Já o ônus é a atividade que a pessoa desempenha em favor dela mesma. Se ela não desempenhar aquela atividade, ela terá que suportar o ônus da falta de. Por exemplo, você está com alguma dor no joelho, dor no braço, você é obrigado a ir no médico? Não, você vai se você quiser, mas aí você vai ter que suportar o ônus dessa dor. É a mesma coisa o ônus da prova. A parte não é obrigada a produzir, mas vai ter que suportar o ônus da falta na produção. Item 4, ônus da prova. Vamos lá. Item de número 4. Ônus da prova. O ônus da prova, pessoal, ele tem uma função. Qual é a função do ônus da prova? Põe aí na frente função. Anote. Indicar qual dos litigantes sofrerá as consequências negativas. Indicar qual dos litigantes sofrerá as consequências negativas decorrentes. Indicar qual dos litigantes sofrerá as consequências negativas decorrentes da falta de produção de prova. Indicar qual dos litigantes sofrerá as consequências negativas decorrentes da falta de produção de prova. Ponto. Gente, nós temos uma regra do ônus da prova. Qual é essa regra? É a chamada distribuição estática do ônus da prova. Então, regra. É a distribuição estática. É a distribuição estática do ônus da prova. Está lá no 373. Como é que funciona a distribuição estática? Aí ele estabelece o seguinte. Autor e réu. Cada um já sabe o que deve comprovar. Autor deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu deverá comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Do direito do autor. Gente, essa distribuição estática, portanto, fica muito claro o que acontece, né? Qual que é a dica básica da distribuição estática? Qual que é a dica?
Alegou, tem que provar. Se você quiser anotar embaixo, dica, alegou, tem que provar. Autor alegou, prova. Réu alegou, prova. Alegou, tem que provar. Acabou. É igual quando alguém vem falar um negócio, você falou isso, isso e aquilo. Prova. Né? Se for, prova que eu fiz isso. Prova. Alegou, tem que provar. Então, todo mundo que vai ajuizar uma ação já sabe qual é a regra do jogo. Alegou, tem que provar. Se a regra for mudar, o juiz tem um momento propício para isso. Qual é esse momento? Isso, ele vai inverter, mas qual o momento processual que ele faz isso? Das decisão saneada. Perfeito, os senhores foram perfeitos agora. Então, é a regra, a distribuição estática. Se essa é a regra, porque existe o quê? Exceção em relação à regra. Nós temos 3 possibilidades de inversão. Primeiro, inversão legal, também chamada de opeleges. Opeleges. Está na lousa. Opeleges. Que é inversão legal. 2. Inversão judicial. Op iudices. E 3, a inversão convencional. A inversão convencional. Iudices. E a inversão convencional. Pela classificação a gente já consegue matar, né? A gente já consegue identificar aqui como é que acontecem essas inversões. Só pela classificação. Parece um negócio que, professor, que quão difícil. Não, nada a ver. Então nós temos a inversão legal, op legis, inversão judicial, op iudices, e a inversão convencional. Inversão legal. Quem determina a inversão? Será determinada pela lei. Será determinada pela lei. A própria lei que determina a inversão do ônus da prova. Caso clássico de inversão do ônus da prova determinado pela lei. Relação do quê? Consumo. Relação de consumo é o caso clássico. A hipossuficiência técnica do consumidor ou financeira, tudo bem? Autoriza a inversão. Aquela história, encontrou o rato dentro da Coca-Cola. Já viram? Essa ação o cara perdeu, né? Que era mentira. Como é que entra dentro da Coca-Cola? Não tem como, garrafa de vidro. Como entra um rato daquele tamanho dentro? Não tem como. Não invase. O rato ia entrar moído já lá dentro, não inteiro. Não é verdade? O negócio foi fake, né? Essa ação foi fake e tudo. Então, mas nesse caso, por exemplo, imagina que tivesse mesmo, né? Mas o que já encontrou foi pelo de rato, pode encontrar, não sei o quê, né? Parafuso em Big Mac, por causa da máquina. Isso às vezes acontece, né, gente? Né? Nas melhores famílias, comendo lá, às vezes. Gilete no pão? O padeiro faz com o cara. Corte no pão com gilete. Olha que coisa, né? Olha, gente, loucura, né? E assim por diante. Então, pode exigir que o consumidor tenha, por exemplo, uma máquina para poder descobrir como que o rato entrou dentro da Coca-Cola, se isso, enfim, acontecesse mesmo, etc. Então, inverte o ônus da prova por determinação legal, a lei estabelece. Inversão judicial. A inversão judicial, pessoal, ela é determinada para quem? É por quem? Pelo juiz. Aí aqui tem novidade. Aqui nós temos a distribuição dinâmica do ônus da prova.
distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso já era aceito na doutrina e jurisprudência CPC de 73. No novo Código de Processo Civil 2015, houve a sua tipificação, previsão legal expressa, parágrafo 1º do 373. Parágrafo 1º do 373. No que consiste essa distribuição dinâmica do ônus da prova? Anotem aí na frente. O juiz atribuirá à parte que tiver melhores condições. O juiz atribuirá à parte que tiver melhores condições o ônus da produção da prova. O ônus da produção da prova. Ponto. Se tiver melhores condições, o ônus da produção da prova. Ponto. Gente, essa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ela veio do direito argentino. Foi criada por Jorge Peirano. Aí chega no Brasil, dá aquela brasileirada básica, né? Porque a ideia são situações extremas. Qual que foi a ideia inicial dessa teoria? Que realmente foi uma teoria de grande valia. Olha, procedimento envolvendo erro médico. Erro médico, o autor vai ajuizar a ação. Ele tem que comprovar, em razão da regra da distribuição do ônus da prova, ser estática, que houve erro no procedimento médico. Não é mais fácil o juiz atribuir o ônus da produção à equipe médica, enfim, aos réus, ao médico, para que ele comprove que seguiu todas as recomendações exigidas na legislação, nos protocolos da medicina, etc. Sim ou não? Nos procedimentos, não é mais fácil? É bem mais fácil do que o autor que está lá, pelado, sedado e todo aberto, comprovar isso, não é verdade? Então, é mais fácil que a equipe médica, o médico, enfim, produza essa prova. Tudo bem? A ideia é essa da distribuição dinâmica do ônus da prova, tá bom? E, por fim, a inversão convencional, que acontece por meio de um negócio jurídico processual. As partes pactuam como vai ser o ônus da prova. Lembrando que o juiz pode invalidar se houver eventual, aquela famosa prova diabólica, né, excessivamente onerosa, a produção por uma das partes, o juiz pode eventualmente anular esse negócio jurídico, tá? O juiz pode eventualmente anular. Tranquilo isso? Então tá bom. Por meio de negócio jurídico processual. Tá. Quais são os meios de prova em direito admitidos? Vamos lá para o tópico de número 5. Meios de prova. Nós temos 6 meios de prova em direito admitidos. Eu vou contar uma história para que vocês possam lembrar desses 6 meios de prova em direito admitidos. Eu tenho um cliente que ele começou muito, ele foi um dos caras, dos precursores aí do... Tinha, né? Esse cliente que foi um dos caras precursores do e-commerce no Brasil. E o e-commerce, antigamente, não é que nem hoje, que você compra do seu celular, já pague seguro, pague não sei o que e acabou. Não era assim. Como é que funcionava antigamente? Você tinha a chamada, não sei, a maioria que lembra, está na sala, vitrine virtual. Lembra vitrine virtual? Aí você tinha a vitrine virtual com as fotos do produto. Aí cada produto tinha um código de referência e o valor. Aí o produto que você gostava, você pegava o código de referência, o valor, somava quais produtos você queria e depositava o dinheiro na conta do cara, mandava um e-mail com os códigos de referência tudo e o comprovante de depósito.
Aí com o endereço que você tinha que receber. Era assim que funcionava, bem no começo do e-commerce, né? Tanto é que depois que foi melhorando, tinha muita fraude, né? Quase nada aqui no Brasil, né? E aí a coisa foi mudando de figura e hoje está um pouco mais seguro, muito mais seguro, na verdade. Eu compro muita coisa pela internet, pelo menos. Eu sou adepto assim. E aí teve um problema, porque o cliente ele recebeu o mandado de citação, eu não lembro qual era o valor, vamos trabalhar com 50 mil em produtos. 50 mil reais é uma citação de uma ação de restituição do valor, porque a pessoa não recebeu as mercadorias. Aí ele teve uma reunião no escritório, levou o mandado de citação. Quando ele chegou com o mandado de citação lá no escritório, falou assim, olha, o cara está te cobrando um valor de 50 mil aqui. Aí ele juntou o e-mail que mandou e o comprovante de depósito. Aí ele falou assim, não, mas esse cara está mentindo. Eu falei, por quê? Porque ele está comprovando o fato constitutivo do direito dele. Ele está mentindo. Eu falei, por quê? Porque ele fez o depósito dos envelopes tudo em branco. Porque quando você faz na máquina, sai o comprovante. Sai o comprovante. Eu falei, beleza, fato extintivo do direito do autor, mas nós precisamos o quê? Provar isso. Então você vai ter que pegar lá no seu gerente do banco, o extrato do banco do dia, comprovando que não teve essa entrada. E uma declaração do gerente falando que esses envelopes foram em branco, tudo bem? Beleza. Aí eu dei uma lista de uns 10 documentos que ele precisava mandar para fazer a defesa. Então, 10 documentos, tudo de prova. E também outras coisas, enfim, estatuto social, contrato social da empresa, etc. Daí ele foi, não, já te mando, chegando no escritório te mando. Ele me mandou 2 de 10. Eu liguei para ele e falei assim, cara, faltando 8 documentos. Não, desculpa, amanhã eu te mando o resto. Aí chegou amanhã, mandou mais 3. Eu falei, cara, tá faltando documento. Não, desculpa, amanhã eu te mando mais. Aí mandou mais 2 no dia seguinte. Eu falei, meu, você vai ficar me mandando esse documento assim? Não, desculpa, nunca mais te mando documento picado. Toda vez que tiver uma ação, vou te mandar tudo completo. Nunca mais te mando picado. Eu virei para ele e falei assim, como é que é? Você nunca mais me manda como? Picado. Tá aí os 6 meios de prova em direito admitido. Picado. Picado. Quais são os 6 meios de prova em direito admitidos? São eles: pericial, inspeção judicial. Gostaram, né? Confissão, ata notarial, documental e oral. Sendo que a oral ela é subdividida em 2. Testemunhal e depoimento pessoal. Então tá aí. Aí que eu vou fazer? Eu vou ditar alguns pontos principais aí de cada um desses meios de prova. E vão ser de forma aleatória, tudo bem? Então você coloca aí, tem A, 5.1, aí você organiza no caderno da forma que você achar melhor. Então, o primeiro que eu vou falar é da documental. Coloca aí, tem A, vocês vão me ajudando. E tem A, documental. Tudo que puder ser reduzido, a meio físico. Tudo que puder ser reduzido a meio físico. Ponto. Por prova documental, pessoal, a gente tem sempre a ideia de ser somente o quê? A escrita, não é? Não é só a escrita que é documental. Então, além da escrita, o que mais é prova documental? Anota aí, escrita, exemplos, né? Escrita, a prova é escrita, fotográfica,
fonográfica, gravação telefônica, fonográfica, cinematográfica, filmagem, cinematográfica, a mecânica. Que é mecânica? Imagina um micro-ondas que explode por um defeito de fabricação. O micro-ondas é uma prova o quê? Mecânica, documental, que vai ser submetida a outra prova, né? Para verificar se teve realmente alguma, né, alguma falha na sua montagem, enfim, que vai ser uma prova pericial, né, que ele vai ser submetido. Mas o micro-ondas em si é uma prova documental, é a matéria aí, né, que vai ser objeto de outra prova, inclusive, a prova material. Então tá, isso é documental. Aí vamos falar da oral agora. Em relação ao oral, B, oral. Aí a primeira oral que eu quero falar é do depoimento pessoal. Então, B1, depoimento pessoal. Em relação ao depoimento pessoal. É o requerimento de uma parte ao juiz, é o requerimento de uma parte ao juiz para a oitiva de seu adversário. Para a oitiva de seu adversário. Para a oitiva de seu adversário. Então, gente, o autor requer a oitiva do réu. O réu vai requerer a oitiva do autor. A parte pode requerer o depoimento pessoal próprio? Cala a boca, autor, que você tinha que falar. Você falou na petição inicial. Réu que você tinha que falar, você falou na contestação. O problema é seu. Se uma parte quiser ouvir a outra, depoimento pessoal. O autor requer do réu requer do autor. Tudo bem? Então tá. Testemunhal. Em relação a testemunhal. Consiste na oitiva de um terceiro. Consiste na oitiva de um terceiro a respeito de fatos relevantes para o julgamento da lide. A respeito de fatos relevantes para o julgamento da lide. Lá atrás a gente já colocou informação, né? Máximo de 10, máximo de 3 para cada fato. Assim, a gente já colocou isso lá atrás. Aí é o seguinte. Existem pessoas que não podem ser testemunhas. Quem não podem ser testemunhas? Olha só. Não podem ser. Não podem ser testemunhas. O incapaz, o impedido e o suspeito. O incapaz, o impedido e o suspeito. Incapaz, impedido e suspeito. Esses não podem ser testemunhas. Gente, o incapaz, para fins de ser testemunha, menores de 16 anos. Tá? Para fins de testemunha, incapaz, estou falando em relação à idade, menor de 16 anos. Tá? Menor de 16 anos. Nós temos tanta coisa para estudar que a gente dá uma ideia do impedimento e suspeição das testemunhas. O impedimento, a testemunha ela tem uma relação muito próxima, de parentesco, inclusive, com uma das partes. Pai, mãe, avô, tio, irmão. Tudo bem? Então, impedido, relação muito próxima. Suspeito
é aquela história do amigo íntimo, inimigo, não é mais inimigo capital, viu? Porque antes do CPC 73 era macabro. O que é o inimigo capital de alguém? É o inimigo que decepa a cabeça do outro. Isso não é legal na nossa era, né? Então, o novo CPC só colocou o inimigo, tá? Tirou o capital. Porque ninguém tem que decepar a cabeça de ninguém. Então, inimigo, tudo bem? Amigo íntimo, aí continua amigo íntimo, porque tem que ser amigo íntimo. Eu fui numa audiência e nessa audiência o meu cliente era réu e a autora tinha rolado uma testemunha só, era uma audiência de julgamento. Uma ação indenizatória, meu cliente era réu. Daí o que eu faço? Toda vez que tem audiência, eu vejo quem é a testemunha e vou pesquisar a testemunha, né, para ver se não é amiga da autora. E o STJ já decidiu que amigo de Facebook não é suspeito para fins de testemunha, para ser testemunha. Porque todo mundo que está no seu Facebook é seu amigão? A maioria você nem conhece, né? A maioria você nem conhece. E vai aceitando, né? A maioria você nem conhece. Daí era diferente nesse caso. Por quê? Porque era amiga da autora, era amiga. Tinha um monte de foto junta. É nós no show do Luan Santana, as duas lá. É nós no jogo da Copa. Não era da porra, as duas lá no jogo da Copa. É nós casamigas, sabe a hashtag casamiga? Aquele monte de amigas juntas, né? Eu falei, beleza. Aí o que eu fiz? Imprimi as fotos e levei. Depois da qualificação da testemunha, o que o advogado ele pode fazer? Ele pode alegar o impedimento, a suspeição e a incapacidade. E esse ato tem um nome. Quem lembra desse nome? É a contradita. Como que eu vou ditar? É a contradita. Ele pode contraditar a testemunha. Daí depois que o juiz qualificou a testemunha, eu levantei a mão e falei, excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha. Qual o motivo, doutor? Testemunha, ela é suspeita, levando em consideração que ela é amiga íntima da autora. Aí o juiz vira para a testemunha e pergunta, a senhora é amiga íntima da autora? Aí ela olhou para o juiz e falou assim, não, eu não sou amiga íntima dela, eu sou mais que uma amiga, eu sou quase uma irmã dela. Falei, opa! Saiu de suspeita e foi para impedido. Né? O juiz, sabe quando segura o riso? Ele segurou, ele ficou muito espontâneo, tipo, não é só amiga dela, sou quase uma irmã, tipo assim, nossa, eu segurei para não rir também, o juiz também, porque foi uma situação engraçada, né? Aí o juiz agradeceu, explicou que não podia ouvir e dispensou. Se ela tivesse falado que não, aí cabia a mim a prova. Aí eu tinha que fazer o quê? Sacar as fotos e jogar na cara. Vê essas fotos aqui! Pá, né? O que é isso? Aí eu tinha que comprovar. Inclusive, eu poderia me valer de uma outra testemunha para comprovar a contradita, que não entra naquelas 10. Eu poderia me valer de outras testemunhas para comprovar a contradita. Tudo bem? Então, anotem isso. Após a qualificação da testemunha, o advogado poderá contraditar a testemunha. Alegando impedimento, suspeição ou incapacidade. Poderá contraditar a testemunha, alegando impedimento, suspeição ou incapacidade. Ponto. Suspeição ou incapacidade. Ponto. Mesmo assim, o juiz pode querer ouvir? Pode ou não pode? Mas só que ele não vai ouvir na qualidade de testemunha, sim meramente informante. Então, se o juiz quiser, ele pode ouvir como informante, não como testemunha. Informante, não como testemunha. O juiz pode ouvir como informante, não como testemunha. Gente, mais uma novidade sobre testemunha. Para mim, dessas provas aí é a mais importante. Mais uma novidade. Cabe a quem intimar a testemunha para comparecer no dia da audiência? É do Poder Judiciário? Não mais. Então, é dever do advogado intimar a testemunha para comparecimento. Anotem isso. É dever do advogado
intimar a testemunha para o comparecimento na audiência. Não cabe mais ao Poder Judiciário fazer isso. É do advogado. A AR vai mandar notificação extrajudicial, enfim, ele tem que se virar para intimar. Tudo bem? Se vira. Ah, não foi. Aí tem as consequências pelo adiamento, condução coercitiva pode acontecer também, tá? Isso pode acontecer. Então, é uma carta convite que é a intimação, né? Deixa a intimação com outro nome, tá bom? O que mais? Anota isso, que as perguntas são feitas diretamente para a testemunha, pelo advogado. As perguntas são feitas diretamente para a testemunha, pelo advogado. Graças a Deus acabou aquela fóssil, aquela coisa antiga, antiquada, né, que tem na Justiça do Trabalho ainda, isso. Na Justiça Civil acabou. O papel cotovelo do juiz. Papel cotovelo. Desnecessário, porque a testemunha está a 1 metro do advogado. Aí o que o advogado tem que fazer? Ele perguntava para o juiz traduzia para a testemunha. Aí tinha juiz que incorporava o papel. Ele refazia a pergunta. Muitas vezes eu falei assim, excelência, não foi isso que eu perguntei, não. O cara mudava a minha pergunta. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Perguntei isso. Aí tinha juiz que era saco cheio dessa regra. O que ele fazia? Ele recebia a pergunta e fazia só assim, ó. Né? Cada 1 metro de distância. Agora é direto, tá rolando cada baixaria animal nas audiências. Por quê? Quando você pergunta, às vezes é estratégia, às vezes eu só assisto. Eu pergunto uma, eu vou ficar falando as perguntas, o cara vai ficando desesperado. Aí o cara vai querer responder um negócio, o juiz intervém, ele pode intervir. Mas tem juiz que fica jogando no celular e esquece. Né? Então você vai usando a estratégia, o cara se banana, não, quando você vai, né? Mas você conversa, às vezes você vira de frente para a testemunha, é simpática a testemunha, você fica conversando com ela, perguntando e tudo, é direto agora, né? Na primeira audiência que eu fiz, o juiz, era um juiz, eu fui fazer direto para a testemunha, falei, não, doutor, é para mim. Eu falei, não, excelência, o novo código fala que é direto agora, quero exercer esse meu direito. Aí eu falei, aí o juiz parou assim, não, por favor, claro. Aí eu fiz, mas foi tranquilo, tinha que ser tranquilo, eu queria fazer direto, né? Porque vai que muda a minha pergunta, né? Próximo, vai lá, pericial. Será utilizada quando a comprovação dos fatos necessitar de conhecimentos técnicos especializados. Na comprovação dos fatos, necessitar de conhecimentos técnicos especializados. Ponto. Gente, aí qualquer profissional pode exercer esse papel de perito, né? Tem todo um cadastro a ser feito no tribunal, mas qualquer profissional pode. Aí pode ser um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, um contador, um administrador. Vai depender de cada caso, tudo bem? Depende de cada caso. Próximo, confissão. Ocorre quando uma parte reconhece como verdadeiros os fatos alegados pela outra. Reconhece como verdadeiros os fatos alegados pela outra. Ponto. Os fatos alegados pela outra. Ponto. Beleza. Gente, ficou faltando ali. Inspeção judicial, vai lá.
Inspeção judicial. É o exame feito direto e pessoalmente pelo juiz. É o exame feito direto e pessoalmente pelo juiz em pessoas ou coisas para esclarecer os fatos relevantes para o julgamento da lide. Para esclarecer os fatos relevantes para o julgamento da lide. Ponto. O juiz poderá contar com um ou mais peritos. O juiz poderá contar com um ou mais peritos para eventuais esclarecimentos técnicos, vírgula, para eventuais esclarecimentos técnicos, vírgula, sem perder a natureza da prova. Sem perder a natureza da prova. Gente, a inspeção judicial é o juiz indo direto e pessoalmente, sai do gabinete dele, vai analisar uma pessoa, vai analisar determinada situação. Ele mesmo pode levar um ou mais peritos a tiracolo para eventuais esclarecimentos técnicos, mas não perde a natureza da inspeção judicial, tudo bem? A ideia é que o juiz olhe, analise a situação, vai ser lavrado um auto circunstanciado do que ele viu, para não esquecer, né? E aí vai ser utilizado para o julgamento da lide, tudo bem? É isso. Por fim, que é a novidade CPC 2015, ata notarial. Na verdade, gente, a ata notarial ela não deixa de ser que tipo de prova? Documental, não deixa de ser uma prova documental. Acho que deram uma publicidade para ela, mas enfim, anotem, a ata notarial. É o documento público lavrado pelo tabelião de notas que atestará, que certificará, né? Que atestará determinada situação. Determinada situação. Ponto. A ata notarial, gente, hoje, ela é muito utilizada, sabe para quê? Ações indenizatórias em razão de ofensas em redes sociais. É muito utilizado isso. Já me vali desse meio de prova também, para um cliente. O que acontece? Vai fazer aquele textão, o famoso textão do Face, né? Descendo o cacete no outro cara, ou na outra pessoa, enfim. Daí é muito rápido as coisas. O que você faz? Você contrata uma ata notarial, aí o tabelião vai lá, você fornece uma senha, um login, ele entra na senha, um login, vai no perfil da página que você indicou, aí ele descreve tudo que está na mensagem, ele copia a mensagem, printa as telas e acabou. Tá ali a ata notarial. E a prova, perfeito? E a prova, tudo bem? É isso. Gente, agradeço a atenção dos senhores, foi uma aula técnica, mas vocês tiraram de letra aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda que eu estou à disposição. Forte abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau.